Há um grande vento frio cavalgando as ondas, mas o céu está limpo e o sol muito claro. Duas aves dançam sobre as espumas assanhadas. As cigarras não cantam mais. Talvez tenha acabado o verão. É um momento bem carioca na prosa simples e lírica de Rubem Braga, um cronista do Rio. Rubem Braga, o único escritor brasileiro a se tornar célebre exclusivamente através da crônica, nasceu em 12 de janeiro de 1913, em Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Nesta cidade iniciou seus estudos. Terminou o ginásio no Rio de Janeiro, onde ingressou no curso de Direito. Formou-se em Belo Horizonte. Como repórter do Diário da Tarde, cobriu aos 19 anos a Revolução de 1932, no fronte da Mantiqueira. Chegou a ser preso, acusado de espionagem. Em 1936, casou-se com Zora Seujan e instalou-se, definitivamente, no Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, Rubem Braga publicou o seu primeiro livro, O Conde e o Passarinho. Tinha início a brilhante carreira que o fez ser conhecido como o Príncipe da Crônica. Ironia do destino, pois o autor afirma sua rejeição a títulos nobiliárquicos justamente no texto que dá nome ao livro. Veja só. O Conde Matarazzo é um conde muito velho que tem muitas fábricas. Tem também muitas honras. Uma delas consiste em uma preciosa medalhinha de ouro que o conde exibia à lapela amarrada a uma fitinha. Devo confessar preliminarmente que entre um conde e um passarinho, prefiro um passarinho. A minha vida sempre foi orientada pelo fato de eu não pretender ser conde. Ora, o conde estava passeando e veio o passarinho. O conde ergueu as mãos feito uma criança. O passarinho desviou e se dirigiu firme para o peito do conde. Bicou a fitinha, puxou, saiu voando com a fitinha e com a medalha. Ora essa, que passarinho mais esquisito! Voai, 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 por entre as chaminés do conde, varando as fábricas do conde, sobre as máquinas de carne que trabalham para o conde. Voai, passarinho, voai. Os pássaros foram a grande paixão de Rubem Braga. Muitas vezes, eles levam o escritor a construir um universo ficcional, que se aproxima da estrutura formal do conto, fazendo da crônica um autêntico gênero literário. Confira na singela História Triste de Tuim. De todos esses periquitinhos que tem no Brasil, Tuim é capaz de ser o menor. Aquele tuim macho foi criado sozinho e, como se diz na roça, criado no dedo. Era o menino chegar na varanda e gritar para o arvoredo: Tuim, tuim, tuim! De repente surgia a ave, vinha certinho posar no dedo do garoto. Mas o pai disse: Tuim é acostumado a viver em bando. Ou você prende o tuim, ou ele vai-se embora com os outros. E o menino vivia com o ouvido no ar, com medo de ouvir bando de tuim. Foi de manhã quando ouviu o bando chegar. E o seu já tinha sumido, estava no meio deles. O menino gritava para o tuim voltar. Nada. De repente, olha o tuim na varanda. Voltaram para a cidade com o tuim. O pai avisou: aqui ele não pode andar solto, é bicho de roça e se perde. Soltar um pouquinho no quintal não devia ser perigo, era só chamar que voltava. Mas uma vez não voltou. De casa em casa, o menino foi indagando pelo tuim. Teve uma ideia, foi ao armazém. Venderam alguma gaiola hoje? Tinham vendido uma para uma casa ali perto. Foi lá chorando. Voltou para casa com o tuim no dedo. Pegou uma tesoura. Era triste, mas era preciso. Cortou as asinhas. Quando voltou para dar comida a seu tuim, viu só algumas penas verdes e as manchas de sangue no cimento. E ainda viu o vulto de um gato ruivo que sumia. Acabou-se a história do tuim. Bem, o Rubem Braga foi chamado de o príncipe da crônica porque ele foi muito importante na renovação da crônica brasileira a partir dos anos
30, quando ele começou a escrever. Aliás, ele escrevia desde novinho, 15 anos, ele já publicou a primeira crônica. E essas crônicas ele publicou primeiro no jornal, ele era jornalista, publicou no jornal, depois ele também em revistas, e muitas vezes ele reuniu essas crônicas em livro. Ele conseguia, ao mesmo tempo, ser um poeta lírico, um grande contador de causos, um excelente narrador de coisas cotidianas, de coisas simples, de coisas comezinhas, num estilo humilde, altamente límpido e acessível ao homem comum, ao leitor comum de jornal. Então, ele criou um espaço no meio daquele caleidoscópio de informações desconexas e absolutamente diferenciadas umas das outras, um espaço de intimidade com o leitor. Eu diria que as mesmas características da crônica dele, de maneira geral, aparecem nos relatos de guerra, né? Que ele foi correspondente do Brasil durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, na Itália, e ao mesmo tempo que ele relatava episódios da guerra, como ele tinha ido para isso, com essa finalidade, ele aproveitava certos fatos do cotidiano também e insertava nos seus relatos. Por exemplo, há um momento, há uma crônica famosa em que ele intercala a um relato de guerra a cena de um casal se beijando, né, que ele tinha acabado de ver ali naquele momento, perto da zona ocupada pela guerra, né? Rubem Braga acompanhou a Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália como correspondente do Diário Carioca. O livro Crônicas de Guerra reúne textos escritos em 1944 e 1945. É um testemunho emocionante do que foi a atuação da FEB. Confira na crônica O Castelo Caiu, que comenta a tomada de Monte Castelo. As informações que me chegam da frente são escassas. Ouvi um elogio feito por um oficial da artilharia americana do Corpo de Exército à preparação feita pela nossa artilharia. Mas não é nos artilheiros que penso. É nos infantes, que tantas e tantas noites saíram em patrulha, entre tantas armadilhas de morte, para colher dados que servissem para organizar o ataque. É nos infantes que atacaram, que finalmente tomaram conta do morro. O castelo é nosso. E sei que cada pracinha que neste momento estiver no alto do morro estará se sentindo rico como se cada um fosse dono de um castelo. Ah, ricaços, boas-vidas das Copacabanas e Higienópolis, eu vos digo, hein? Não invejo vossos lucros de guerra, nem vossas magnificentes mulheres, nem vossa vida larga e suave. A riqueza maior está com pracinha, dentro do seu buraco de lama, no alto, na encosta, do lado de lá, do morro do castelo. Ele está sempre incluindo a emoção do outro na preocupação dele, seja lá o assunto com o qual ele esteja se havendo. Então, é essa peculiaridade que é esse tom íntimo e emocionado da crônica, ela permanece em qualquer momento e sobre qualquer tema. As crônicas de Rubem Braga têm um humor otimista e um vocabulário corrente do dia a dia. Seus temas preferidos abordam, entre outros, as coisas simples da vida, a celebração das graças e mistérios da mulher e as lembranças do passado, como você vai ver no próximo bloco. Rubem Braga escreveu mais de 15 mil crônicas para jornais, revistas, rádio e TV. Cerca de 1.000 foram selecionadas pelo autor para publicação em livro. Foram mais de 20 livros. Uma obra que projeta em Braga muitas vezes a imagem de um homem que estranhou o seu tempo, incomodado pela realidade vulgar da vida urbana, como bem demonstra na célebre Ai de Ti Copacabana, de 1958. Antes de te perder, eu agravarei a tua demência. Ai de ti, Copacabana. Os gentios de teus morros descerão uivando sobre ti, e os canhões de teu próprio forte se voltarão contra teu corpo e troarão. Pinta-te qual mulher pública e coloca todas as suas joias, e aviva o verniz de tuas unhas, e canta tua última canção pecaminosa.
pois em verdade é tarde para a prece, e que estremeça o teu corpo fino e cheio de máculas. Canta a tua última canção, Copacabana. Então a linguagem dele é uma linguagem extremamente simples, com termos coloquiais, principalmente do português do Brasil. Ele execraria escrever num português à maneira lusitana, né? E um português do Brasil bastante coloquial, principalmente o português do Rio de Janeiro, que foi a cidade onde ele viveu a maior parte de sua vida, apesar de ter nascido no Espírito Santo. A crítica à vida burguesa é um dos elementos mais marcantes da crônica de Rubem Braga. Porém, muitas vezes, é um recurso para ressaltar o contraste com outra realidade que se impõe sobre a ideia de progresso. O frescor e a suave beleza das coisas pequenas, como um pé de milho que cresce espremido num canteiro da cidade grande. Os americanos, através do radar, entraram em contato com a Lua, o que não deixa de ser emocionante. Mas o fato mais importante da semana aconteceu com o meu pé de milho. Aconteceu que no meu quintal, em um monte de terra trazido pelo jardineiro, nasceu um pé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro na frente da casa. Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse inesperado. O meu pé de milho pendoou. Há muitas flores belas no mundo e a flor do milho não será a mais linda. Mas aquele pendão firme, vertical, beijado pelo vento do mar, veio enriquecer nosso canteirinho vulgar com uma força e uma alegria que fazem bem. E eu não sou mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata máquina de escrever. Sou um rico lavrador da rua Júlio de Castilhos. Ele sempre manifestou uma consciência muito ecológica. E isso era muito novo, e até na época, quando ele era novinho, já nos anos 40, quando ele começou a escrever no Rio de Janeiro, ele manifestava isso com muita frequência e era um tipo de novidade que, de certa forma, era meio surpreendente, né? Porque na época ninguém se preocupava com isso. Na crônica de Rubem Braga, os fatos do mundo real servem de pretexto para a divagação pessoal, conferindo com frequência um tom melancólico a seus escritos que, em conjunto, podem ser percebidos como uma só narrativa da solidão. É o que pode ser observado na crônica Vem uma Pessoa. Vem uma pessoa de Cachoeiro de Itapemirim e me dá notícias melancólicas. Numa viagem pelo interior, em estradas antigamente belas, achou tudo feio e triste. A cobiça e a estupidez dos homens continuam a devastar e exaurir a terra. E a pessoa me fala da praia de Marataízes e diz que ainda continua reservado para mim aquele pedaço de terra em cima das pedras, entre duas prainhas. Ali um dia, o velho Braga, juntando os tostões que puder ganhar batendo em sua máquina, levantará sua casa perante o mar da infância. Com pedras de ar e telhas de brisa, e os coqueiros farfalham. Um sabiá canta meio longe e me afundo na rede. E posso dormir, sempre ao embalo do mar. Rubem Braga escrevia sem ornamentos, numa língua despojada e direta. Ele popularizou a crônica com sua sintaxe próxima da oralidade e seu vocabulário corrente do dia a dia. Um exemplo é a crônica Mãe, publicada para comemorar o Dia das Mães, que você assiste agora, encenada pela Companhia de Teatro Manual. O menino e seu amiguinho brincavam. O pai fumava um cigarro na praia, batendo papo com um amigo. Foi então que chegou a mãe. Muito elegante, em seu short, trouxe óculos escuros, revista para ler. Trouxe seu coração de mãe, que imediatamente se pôs aflito, achando que o menino estava muito longe e o mar estava muito forte. Depois de fingir 3 vezes não ouvir seu nome gritado pelo pai, o garoto saiu do mar resmungando. Então, a mãe começou a folhear a revista mundana e pequenos assuntos sociais foram aflorados numa conversa preguiçosa.
Mas, de repente, Cadê o Joãozinho? o outro menino interpelado informou que Joãozinho tinha ido em casa apanhar uma bola maior. Meu Deus! Aquele menino atravessando a rua sozinho! Vai lá, João! E erguendo-se olhava os carros que passavam, todos guiados por assassinos em potencial de seu filhinho. Talvez a sombra do medo tivesse ganho também o coração do pai, mas quando ele se levantou, o garoto apareceu correndo, e a paz voltou a reinar sobre a face da praia. Agora, o amigo do casal estava contando pequenos escândalos de uma festa, e o casal ouvia muito interessado quando... E o Joãozinho? Os três olharam em todas as direções. Havia 5 ou 6 meninos dentro d'água. Nenhum era o Joãozinho. O pai conseguiu encontrar o amigo do filho e perguntou por ele. Não sei, eu estava catando conchas, ele estava catando comigo. Depois ele sumiu. A mãe correu para um lado e outro. De súbito, ficou parada, olhando o mar. Lembrava-se da história. Um menino estava na praia com os pais, eles se distraíram um instante, o mar o levou. Joãozinho! A mãe ficou ali, trêmula. Toda essa gente estúpida na praia que não sabia de seu filho. Ele apareceu, trazendo na mão um sorvete que fora comprar. Quase jogou longe o sorvete do menino, mandou que ele ficasse sentado ali. Se saísse um passo, iria ver e apanhar muito, hein? Menino desgraçado! O pai e o amigo voltaram a sentar. Mãe é chata! Além das mulheres, da infância, do mar, dos amigos e da saudade, Rubem Braga escreveu muitas crônicas políticas. Era um homem de esquerda, um humanista que, apesar de seu amor pelos pássaros e árvores, não dispensou a crítica social. É o que você vai ver no próximo bloco. Rubem Braga, carinhosamente apelidado de o Sabiá da Crônica, não deixou de ser um crítico social combativo. Ao contrário, mostrou em sua obra uma percepção aguda dos desequilíbrios e injustiças sociais, tratados muitas vezes com fina ironia, como na crônica A Empregada do Dr. Heitor. Veja só. De longe vem um rumor, um canto. São 15, 20 moleques. Devem ser jornaleiros, talvez engraxates, talvez moleques simples. Nenhum tem mais de 15 anos. Passam assim, cantando alto, uns rindo, outros muito sérios, todos se divertindo extraordinariamente. O menino, filho do doutor Heitor, ficou com inveja, olhando aqueles meninos sujos que cantavam e iam livres e juntos pela rua. A empregada do doutor Heitor disse que aqueles eram os moleques e que estava na hora de dormir. A empregada do doutor Heitor é de cor parda e namora um garboso militar, que uma noite não virá ao portão e depois nunca mais aparecerá, deixando a empregada do doutor Heitor à sua espera e à espera de alguma coisa. De alguma coisa que será um molequinho vivo que cantará samba na rua, marchando, batendo palmas, desentoando com ardor. Nos 62 anos que ele escreveu, ele volta e meia manifestava essa preocupação com a desigualdade social, até porque ele falava do homem simples, das situações coloquiais, cotidianas, banais. Então, os personagens dele não eram pessoas excepcionais, eram pessoas
com quem a gente se bate na rua, no metrô, no ônibus, pessoas de todo dia, pessoas comuns. E por esse aspecto ele vai sempre manifestar preocupações sociais e um profundo mal-estar toda vez que ele encontrava, ouvia uma pessoa entristecida pela própria condição socioeconômica. Na obra de Rubem Braga, a questão da identidade e o valor do trabalho não intelectual são tratados na ordem da dimensão humana. Na crônica O Padeiro, o escritor associa o trabalho de produção do pão ao do cronista, pois seu fazer é também corriqueiro e cotidiano. Enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas para não incomodar os moradores, avisava gritando: "Não é ninguém, é o padeiro." Interroguei-o uma vez, como tivera a ideia de gritar aquilo, então você não é ninguém? Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada e ouvir uma voz lá de dentro perguntando quem era. E ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: "Não é ninguém, não senhora, é o padeiro." Assim ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Ah, eu era rapaz e às vezes me achava importante porque no jornal que levava para casa ia uma crônica ou artigo com meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar. E dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre. Não é ninguém, é o padeiro. Rubem Braga é hoje reconhecido pelo lirismo reflexivo, pela linguagem coloquial e temáticas simples de suas crônicas. Mas, de modo algum, o escritor foi um cronista alienado da realidade social e política de seu tempo. Resistia, sim, a se engajar em grupos ou facções, e em sua atividade jornalística batia de frente tanto à direita quanto à esquerda, como na crônica O Comunista, na qual questiona o conceito de nacionalismo. Nacionalismo, como o entendo, não é ódio ao estrangeiro, xenofobia e muito menos ditadura. É simplesmente defesa dos interesses do povo de cada país contra a exploração econômica ou a opressão política por parte de outras potências. Esse nacionalismo defensivo é que é necessário ao Brasil. Ele deve ser objetivo, prático e não místico. Nada me desgosta mais do que o primarismo dos anticomunistas que veem tudo da Rússia como obra de capetas, ou o tom longamente adotado pela imprensa popular, divisando em tudo que é norte-americano corrupção, imperialismo, bestialidade, ignorância. Rubem Braga teceu uma crítica contundente, né, às ditaduras que ocorreram no Brasil, tanto de Vargas, civil, quanto a ditadura militar, né, dos anos 60 e 70. E ele foi bastante forte, inclusive, na crítica toda que fez a esses momentos. Mas a grande crítica mesmo na obra dele é exatamente ao autoritarismo, que evidentemente está presente nesses governos totalitários, mas não só, né, que aparece também em circunstâncias outras da vida. Rubem Braga sabia que a língua da crônica é a língua da cidade. Dinâmica, ela é a própria vida da cidade, um registro dos acontecimentos da cidade. Por outro lado, ele permite que, vez por outra, imagens súbitas, instantâneas, fabulosas irrompam no cotidiano do cronista para imprimir beleza e poesia ao caos urbano. É o caso de As Ilhas Altas. Colombo descobriu a América. Eu descobri as Ilhas Altas, ao largo de Copacabana e Ipanema. Acontece que quem não está acostumado a ver, reparando no que vê, não verá as minhas Ilhas Altas. Ou verá, mas não achará nada de estranho, pois não saberá que está vendo ilhas que não existem. É apenas nos dias de muito sol e mar manso que as tenho visto, quando no horizonte marinho há uma faixa de ar trêmulo. Então, ali se projetam ilhas com penhascos soberbos, altas, nítidas, fabulosas. O que eu acho mais admirável na obra do Rubem Braga é
como ele escreve. Quer dizer, a escritura dele é a simplicidade dele e a capacidade que ele tem de criar iluminações profundas, epifanias, a partir das coisas mais simples do mundo, de uma borboleta, ao mesmo tempo mostrando que elas se apagam muito rápido, daí a melancolia. No decorrer de sua longa trajetória profissional, Rubem Braga escreveu sobre quase todas as questões relevantes do século XX, do nazismo à teologia da libertação. Combateu a ditadura do Estado Novo e a militar de 1964, analisou as transformações do mundo moderno e as novas linguagens artísticas e literárias, denunciou crimes ecológicos e a indiferença de seguidos governos em relação à miséria do povo brasileiro. Não dá para citar todos, mas fica o modesto registro da obra do jornalista e escritor que transformou a realidade cotidiana em poesia. E, com seu olhar agudo diante da vida e das coisas naturais, fez da crônica um gênero literário. Rubem Braga morreu em 19 de dezembro de 1990, no Rio de Janeiro. Sempre tenho confiança de que não serei maltratado na porta do céu. E mesmo que São Pedro tenha ordem para não me deixar entrar, ele ficará indeciso quando eu lhe disser em voz baixa: eu sou lá de Cachoeiro. Rubem Braga, um cronista do Rio.